Olá, eu sou a Marina e esse é o Give Back. É o seu espaço para você se conectar com o coração, seguir a sua intuição e se inspirar em histórias de vida de pessoas incríveis. Hoje eu tenho um enorme prazer em trazer a Alice Freitas, fundadora da Rede Asta, para esse bate-papo conosco. Alice, super bem-vinda, super obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje comigo. Prazer, gente, prazer estar aqui com você, Marina. Sempre que você me chamar, eu venho. Bom, eu quero começar esse nosso bate-papo você contando um pouco de como que foi a sua trajetória, né? Que momento da tua vida você começou a refletir e saber assim, se o que você estava vivendo de fato estava fazendo sentido. Quanto tempo a gente tem? Tipo, o dia inteiro? Então vamos lá. Bem, eu sou Alice, eu sou brasileira, nascida no Rio de Janeiro. Eu tenho 41 anos, 15 anos de história de impacto social. E tudo isso começou quando eu tinha, na verdade começou quando eu nasci, eu acho, né? Acho que a gente já nasce, sei lá, por algum motivo, né? Mas quando eu tinha 15 anos, os meus pais estavam se separando. E eu fiquei muito abalada com aquela separação, assim, foi muito difícil para mim. Eu era a filha mais velha de 2 irmãos. E aí eu resolvi que eu queria sair, eu não podia ficar ali para assistir tudo aquilo. E eu me inscrevi sozinha num programa de intercâmbio, fiquei esperando uma vaga acontecer para mim, e surgiu uma vaga, não era para os países que eu tinha pedido Inglaterra ou Canadá, mas surgiu Tailândia. E aí, quando surgiu essa vaga para Tailândia, eu falei, nossa, será que eu vou? E assim, muito rápido eu decidi que eu ia. Eu acho que se aparecesse qualquer país do mundo, eu estava indo, assim, eu não queria muito saber para onde eu queria ir. E aí eu fui fazer 1 ano de intercâmbio. Eu fiz 16 anos na Tailândia, morei numa cidadezinha com 3.000 habitantes, chamada Longkao. Eu falo tailandês, então acho que eu sou uma das únicas brasileiras que fala tailandês. E foi uma experiência muito transformadora para mim, né? Imagina, você é adolescente, né? Você está construindo as suas bases de personalidade, identidade, e eu construí isso no interior de um país na Ásia, num momento que não existia internet. Eu falava com a minha mãe, falei com a minha mãe 4 vezes durante o ano inteiro. Então eu tive que realmente mergulhar na cultura daquele país para poder sobreviver, né? E foi lindo, isso mudou muito quem eu sou, isso fez de mim uma pessoa com uma mente muito mais aberta. Eu acho que o mundo é o nosso território, né? O mundo acaba sendo nosso território. E voltei com uma vontade muito grande de ser diplomata. Eu falei, não, eu vou estudar para ser diplomata. E fiz 2 faculdades para fazer Direito e Relações Internacionais, né, com essa ideia de ser diplomata. No meio de uma das faculdades, uma amiga minha me chamou para fazer uma outra viagem. Ela veio da Nova Zelândia e falou assim, não, vamos largar tudo, vamos fazer uma viagem, vamos conhecer esse mundo, a gente fica aqui presa nessas empresas, trabalhando, vamos conhecer o mundo. E é óbvio, aquilo mexeu comigo também. Eu tava virando uma executiva numa empresa de importação e exportação, de importação, na verdade, cosmético. E aí eu falei, cara, vou largar tudo e vou fazer essa viagem. A gente ficou trabalhando nessa viagem. Aí, no meio do processo, a gente falou, Renata, vamos fazer um projeto, né? Já que a gente vai ficar tanto tempo fora, vamos construir alguma coisa. A gente vai ficar vagando, sabe? Assim, ficar viajando de mochileira, não vai dar. E aí a gente pegou o telefone e ligou para a Mir Klink. Não sei se vocês sabem, Não mas a Mir acredito. Klink, assim. Não acredito. Não, a gente ligou do nada, 2 meninas. Eu tinha 23 anos de idade, Renata também. Aí a gente ligou para ele, não, sabe o que é? Nós somos 2 meninas e a gente está querendo fazer uma viagem, só que a gente não sabe como é que é esse negócio de viagem de aventura e tal. E o assessor de imprensa dele, assessor de comunicação dele na época, ficou intrigado com a gente e deu uma aula para a gente. Assim, eu lembro de deitado na cama, falando no telefone com ele, e ele dando uma aula para a gente o que era isso. Mas a primeira coisa que ele falou é o seguinte, vocês precisam ter um propósito para essa viagem. Essa viagem tem que ter um objetivo. A gente falou, ai meu Deus, tá bom, qual vai ser o objetivo? E começamos a ouvir sobre ONG, terceiro setor. Eu nunca tinha entrado numa favela na minha vida, eu sou de uma família de classe média, meus pais são médicos em Friburgo, cidade interior do Rio. E aí eu fiquei muito apaixonada, eu falei, não, vou conhecer. E aí comecei a telefonar para umas organizações no Rio e ir para as favelas conhecer os projetos, visitar e tal. Eu fiquei muito encantada, eu falei, Renata, é isso, vamos fazer isso da vida, vamos pesquisar iniciativas sociais que deram certo em algumas temáticas que a gente vai traçar nesses países. E aí a gente ficou 1 ano trabalhando nesse projeto dentro da minha casa. A Renata acabou casando com meu irmão, porque eu morava com meu irmão. Então foi assim, bololô.
E a gente conseguiu o patrocínio, uma parte do patrocínio da Oscar, e fizemos mais de 15 parcerias, ligando na cara de pau para as pessoas. Assim, a gente não era ninguém, ninguém conhecia a gente. E a Unesco chancelou o projeto, o Ministério das Relações Exteriores chancelou. A gente foi conversar com o ministro em Brasília, imagina. Fomos lá de terninho. E o nome do projeto era Realice, super criativo, né? Renata e Alice. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Enfim, e aí a gente fomos viajar pela Índia, Bangladesh, Tailândia e Vietnã, muito com essa missão de olhar para as iniciativas sociais que deram certo. E aí, assim, a minha vida mudou completamente. Eu voltei dessa viagem transtornada, assim, não sabia, não fiquei perdida durante um tempo, né? E agora, como é que eu volto para uma empresa? Eu não tenho coragem de voltar para uma empresa, porque o mundo está aí, o mundo precisa de mim, sabe? Assim, o mundo precisa de pessoas como eu que tiveram oportunidade na vida, que, né, eu posso fazer mais por esse mundo. Eu não vou trabalhar numa empresa para enriquecer a mim e a outras pessoas, e esse não vai ser o meu objetivo de vida. E nisso eu gero uma revolta familiar, né? Você imagina. Meu pai, meu Deus, o que vai ser dessa menina? Ela tá perdida. Não, então, assim, ninguém acreditava que eu fui trabalhar de voluntária. E aí eu entrei como voluntária numa ONG no Rio. Eu falei, eu preciso começar de algum lugar. E fui para esse lugar do voluntariado. Fui para a AfroReg, fiquei 2 anos e meio no grupo do AfroReg, entrei como voluntária, depois fui contratada. E vivi muito perto de Vigário Geral e Parada de Lucas, que são 2 comunidades difíceis assim no Rio de Janeiro, com realidades bem complexas. Foi muito importante para mim. Dali eu comecei a perceber o poder da mulher, comecei a perceber o poder das mãos e comecei a perceber que era muito necessário que essa mulher tivesse dinheiro. Assim, foi o primeiro estalo. E o que é o poder da mulher? O que você, nessa experiência, então, do AfroReg, o que você percebeu, para falar assim, não, focar na mulher possibilita uma transformação social? Por que não? Por que a mulher? Primeiro porque quando você fala em mulher, você não fala em uma pessoa só, né? Você fala em no mínimo 3 ou 4. Então, a mulher, ela é por si um agente exponencial e multiplicador de resultado, né? Segundo, ela é a responsável, muitas vezes a única responsável pelo sustento, pela renda da família. 95% do dinheiro que a mulher ganha vai para a família, contra 30% a 45% da renda que o homem geralmente ganha, que vai para a família. E o que sobra da mulher, muitas vezes, vai para a comunidade dela, para os amigos, familiares, vai em doação. Então, a mulher tem essa responsabilidade pela comunidade, ela já nasce responsável por alguém, né? Assim, é muito doido esse autocuidado, essa coisa do cuidado muito forte. Autocuidado não, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente muitas vezes não tem, mas o cuidado com o outro, né? Isso é muito forte na mulher. E numa realidade de favela, numa realidade de comunidade muito vulnerável, ela é essencial, porque se ela não traz o dinheiro para casa, alguém na família tem que trazer. E o jeito mais fácil, muitas vezes, na vida dos jovens para fazer isso é através de atos ilícitos, pegar em arma, vender droga, né? Está muito perto deles ali, tá, né? Muito fácil serem cooptados. Então, eu comecei a perceber que se a mulher tivesse empoderada, se ela tivesse trazendo dinheiro para casa, ela acabava conseguindo estruturar a sua família para não estar nesse lugar de licitude. E fui muito fazer isso. Comecei a perceber que 40% da população das favelas do Rio vinha do Nordeste. Nordeste, a pessoa nasce costurando, né? Assim, tem uma cultura muito forte de fazer manual. E o meu primeiro olhar foi para as manualidades. E aí a gente juntei com uma outra amiga, logo durante o AfroReg, sabia que eu queria fazer alguma coisa com geração de renda. Essa palavra, geração de renda, ficou muito forte na minha cabeça. Na Índia, eu vi vários projetos em relação a isso, né? E essa coisa do artesanato, do feito à mão, cara, é um dos projetos mais simples e eficazes de geração de renda, porque se você sabe fazer uma coisa com suas mãos, você não passa fome. Você não passa fome. Você vai para a rua, você vende para a vizinha, você volta, bota comida em casa. Então, é muito imediato, sabe? Eu fiquei muito encantada com isso. E aí fui criar o que hoje virou a Rede Asta, mas aí teve um monte de coisa que aconteceu no meio do caminho. Mas a primeira coisa que eu fui fazer foi me cercar de pessoas que eu achava que iam ser complementares a mim, né? O primeiro aprendizado enquanto empreendedora social que eu tive é que a gente não faz nada sozinho. A gente não faz nada sozinho. A minha maior potência, eu fui entender que é inspirar e mobilizar outras pessoas. Então, eu falei, eu vou usar o que eu sei fazer para conseguir construir o que a gente precisa construir, né? Então, fui trazer a Raquel,
que é uma especialista em comercialização, mulher que entende muito o mercado. Estava na Suíça, ganhando muito dinheiro, aí voltou para o Brasil, estava muito sozinha, não conseguia arrumar namorado, voltou para o Brasil. E eu falei, Raquel, vamos fazer isso comigo. Ela achou uma loucura. Eu falei, imagina, Alice, se eu for trabalhar com artesanato, nunca vi isso na minha vida. Enfim, aí a gente começou a se envolver, vamos ficar junto de um grupo produtivo de 30 mulheres lá em Campo Grande. A gente trouxe um artesão que ajudou elas a melhorar as técnicas delas. Então, a gente nasceu assim, sendo um grupo produtivo, vivendo a vida que elas viviam dentro de uma realidade difícil, né, lá no interior de Campo Grande, e apoiando elas com o que a gente podia apoiar. E aí fomos vender os produtos numa feira de artesanato em São Paulo. A primeira coisa que a gente fez foi botar um monte de jogo americano dentro do carro e fomos para São Paulo. Lá a gente vendeu tudo e aí a nossa vida começa. E me fala uma coisinha, você falou que a Rede Asta é um negócio social, né? Você deve explicar um pouquinho, assim, qual que é a diferença da Rede Asta se você for pensar ou numa ONG tradicional ou numa empresa, né? O primeiro, o que você faz na Rede Asta e como que você, então, fala dessas duas diferenças? Antes de responder essa pergunta, teve um momento na Rede Asta que eu senti muita falta de aprendizagem de business, assim, de negócio. Eu falei, cara, eu preciso aprender, eu não estou sabendo tomar as melhores decisões, eu não estou sabendo lidar com algumas questões de gestão. E aí eu fui para a COPEAD, no Rio, que tem esse MBA executivo, né? A COPEAD é uma universidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu fui lá, marquei uma entrevista, contei minha história e falei, não tem dinheiro não, eu só tenho aqui essa graninha de 10 mil reais que eu queria investir na minha educação, custava 50 mil o MBA. Eu falei, se vocês quiserem me ter, vocês vão ter que me dar bolsa. E eu fui a primeira bolsista do MBA da COPEAD, na história da COPEAD, assim. E fui aprender que a gente, enquanto negócio social, precisa saber sobre os mecanismos que existem em relação à gestão, em relação a todo o business as usual, né? Como que funciona uma microeconomia, uma macroeconomia, como funciona um movimento de gestão, de marketing, a gente precisava aprender tudo isso. Mas a maneira como a gente usa essas ferramentas é que é diferente. A gente aprende sobre elas, a gente sabe como elas funcionam, mas como a gente aplica é que é diferente. A gente aplica para gerar impacto. A nossa moeda é o impacto. O dinheiro é apenas mais uma ferramenta para fazer esse impacto acontecer. E o que é impacto para a gente? Impacto é descobrir potência nas mulheres empreendedoras, para transformar uma artesã numa empreendedora e ver que ela conseguiu seguir a sua carreira sem precisar de ninguém, fazendo o seu próprio negócio acontecer. Né, e saiu da pobreza, conseguir sair dessa situação de miséria. Negócio social, né? Negócio, como todo mundo já sabe que é. Como que você ganha dinheiro? Como que você ganha dinheiro na Rede Asta? Então, você ajuda essas mulheres, mas você ganha uma comissão? Como é que vem uma renda para você? Eu pago meu próprio salário, eu assino meu próprio contra-cheque, né? Como toda mulher empreendedora. Mas a gente monetizou o nosso processo, né? Que eu acho que assim, se você constrói um negócio social que não tem como ele se bancar, tem alguma coisa errada, porque não é o win-win. Então, eu acho que o negócio social ele pressupõe relações de ganha-ganha. Se você não está ganhando, se o impacto não está sendo, se alguém não estiver ganhando dentro da sua cadeia de valor, está errado. Você tem que mexer alguns pauzinhos para fazer isso acontecer. Como que a gente ganha? A gente tem uma equipe, eu sou parte dessa equipe, né? A gente costuma dizer que eu sou diretora de sonhos, a gente começou a botar uns nomes mais realistas. E eu tenho o meu salário por ser diretora de sonhos, né? Mas a gente fez um modelo híbrido. Então, juridicamente, nós somos uma ONG e uma empresa. Então, tem uma questão de transação entre a ONG e a empresa. Muitas vezes eu ganho parte pela empresa, parte pela ONG. Então, depende muito da maneira como a gente opera em algum momento do tempo. Mas eu sou parte da equipe. E, assim, se a equipe não está ganhando bem, se o projeto não está funcionando, tem alguma coisa errada que está desequilibrada. Então, acho que o grande desafio de um negócio social é você equilibrar a questão financeira, a monetização com o impacto. Isso é um grande desafio. Né? E na Rede Asta, por exemplo, você faz aqueles projetos, né, para as empresas, por exemplo, de saber quais são os resíduos que eles geram e cria produtos, aí utiliza a mão de obra das mulheres artesãs da periferia
Então, você consegue ter o projeto que é pago pelas empresas e é o jeito de que você também utiliza esse valor para remunerar a mão de obra que é feita pelas artesãs, né? E como é que você faz assim? É isso, Alice? Só para confirmar. É isso, basicamente isso, Só para entenderem Não, um pouquinho. É isso, assim, Tá. a gente tem um modelo de venda de produto e venda de serviço, né? Então, assim, o serviço são os projetos sociais que a gente faz com as empresas via ONG. Então, por exemplo, uma empresa vira e fala assim, eu queria criar um projeto de geração de renda numa cidade do interior do Pará, porque eu tenho uma operação aqui e eu preciso mobilizar esse território. Então, a gente entra com treinamento, a gente primeiro mapeia quem são as artesãs, as mulheres produtoras da região, a gente reúne essas mulheres e entra com um treinamento muito focado para o que elas precisam. Depois, a gente entra com acesso ao mercado, com design de produto e faz o grupo produtivo aumentar a sua receita em pelo menos 40% depois que a gente sai. Então, essa é a nossa entrega de valor para as empresas. A empresa banca isso, ela financia a equipe, dentro desse orçamento que a gente faz para a empresa, tem uma parcela de custo fixo que paga toda a equipe fixa da Asta. Uhum. Tá? Então, esse, na verdade, é o lugar onde a gente tem a maior parte da nossa receita. E aí a gente tem o business, que é o negócio que vende produto. Então, a gente vende muito para a empresa, era nosso principal mercado, esse mercado de brinde corporativo, e muito fazendo upcycling, isso que você falou. A gente pega o resíduo da empresa, transforma num produto com a rede de artesãs e entrega esse produto de volta para a empresa, ela paga por isso, paga a equipe e remunera os artesãos. Esse é o nosso modelo. Vamos falar um pouquinho assim dos números da Rede Asta, né? Eu queria que você falasse quantas mulheres tem hoje, quantas artesãs trabalham junto com você. E eu queria também assim que você contasse um pouco o impacto que a Rede Asta fez no Brasil nesse período de Covid. Vamos lá. A gente começou lá em 2008, né, que a gente fala que é o nosso ano de início, a gente começou com 30 mulheres. Nós éramos essas 30 mulheres artesãs que, né, faziam e vendiam os produtos em vários canais de varejo. A gente teve muita história para chegar nesse modelo e o modelo já está mudando, né, Marina? Que é muito importante assim que uma organização social ela fique flexível, ela fique aberta, ela fique startup, né? Ela consiga fazer essas mudanças de acordo com tudo que aparece no mundo, porque o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, as pessoas são dinâmicas. Então a gente tem que ter uma organização dinâmica também para poder navegar nesse mundo e continuar gerando um impacto cada vez maior que a gente quer gerar. Então a gente começou com 30. Hoje, a gente está com mais ou menos 14 mil mulheres apoiadas, né, que já passaram pelos nossos treinamentos, que já viveram o nosso processo de geração de renda. Não sei dizer esse número indireto, a gente faz a conta do indireto, né, assim, se uma mulher está apoiada, porque os 4 filhos ou 3 pessoas que moram com ela também estão, você multiplica esse número por 3, chega num impacto indireto. A gente já gerou aí em torno de 14 milhões de reais em renda para essas mulheres, só com venda de produto e venda de serviço, sem contar o que a gente apoiou elas a acessarem de mercado. Então, quando elas acessam o mercado por conta própria, a gente não conta nessa conta. A conta é só o que a gente influenciou ali direto na venda. E acho que tem um resultado, que é um resultado qualitativo, difícil de medir, mas que a gente vê. E é esse que é o lindo, né? É a questão da autoestima. É muito bonito de ver, assim, como que quando ela ganha dinheiro, porque o dinheiro é importante para todo mundo, né, gente? O dinheiro é necessário na nossa vida, a gente precisa do dinheiro. E quando ela ganha esse dinheiro por conta própria, eu que fiz, olha o meu produto, meu Deus, eu nunca achei que eu fosse capaz de criar um negócio tão lindo e a pessoa, né, comprar esse negócio. A gente tem cases, assim, maravilhosos, tem case da Ana Lúcia, né, que é a minha paixão, assim, foi uma mulher que eu vi nascer. Eu vi essa mulher nascer de novo. Ela é uma mulher negra da favela, lá da favela do Dique. Eu vivi muito a realidade, via muito a casa dela, visitei muitas vezes. E a primeira vez que ela chegou para mim, ela chegou a cabeça baixa, ela não olhava no meu olho. Ela falava assim. E aí, com o tempo, ela foi levantando a cabeça, foi olhando no meu olho e a gente foi ajudando ela a construir produtos melhores. E aí a gente chegou numa almofada, que é a almofada Fuxicão, que é um produto clássico da Asta, né? Virou um clássico da Asta. E essa mulher, sim, ela voou, ela descobriu uma potência interna dela, ela foi convidada para ir para Paris, foi para Paris num sorteio, num concurso de uma organização que a gente fez na Asta. E aí, em Paris, ela foi ganhar um prêmio do Louvre. Quando ela foi ganhar o prêmio do Louvre, o cara que entregou o prêmio para ela era um super
cara da moda. E ela, ao invés de apertar a mão, ela agarrou o cara e deu um beijo no rosto do cara. E o cara apaixonou nela e convidou ela para ir para o Festival de Cannes no ano seguinte, para ser embaixadora do evento de filantropia dele, do Festival de Cannes. E eu liguei para ela e falei, Lúcia, eu não estou acreditando que você vai de novo para Paris. Ela falou assim, Alice, eu nunca fui nem ali para Itaguaí, cara. Eu estou indo para Paris, sabe? Pela segunda vez. E aí, na comunidade dela, ela ficou conhecida como a tia de Paris, porque é a segunda vez que ela ia para Paris. E nesse evento de Cannes, que ela foi embaixadora social, ela recebeu vestido de gala, teve cabelo novo, foi totalmente maquiada. Ela foi fazer todo o enxoval para poder estar no evento. E lá ela levou um fuxicão e eles leiloaram esse fuxicão para doar esse dinheiro para uma organização de mulheres na África, se eu não me engano. E aí a galera ia dando bid, né? 10 mil euros, sei que continua. E ela ficava perguntando, quanto é que tá? Que ela não entendia francês. E ela falou, Lúcia, sua almofada foi vendida por 30 mil euros. A Lúcia teve um ataque. Ela falou, ela não acreditou, assim. Ela surtou. Então, ela conta muito essa história, né? Minha almofada foi vendida por 30 mil euros. É o valor, né? O valor de toda a história dela, né? Que, na verdade, não tem valor. E hoje ela tá super bem, ela saiu da casa, comprou um apartamento, convenceu o marido de que o negócio dela era um negócio, né, que ia sustentar a família toda trabalha junto com ela na produção das almofadas, na venda, na logística, e ela está vendendo várias outras lojas sem precisar da Asta, sabe? Isso que eu acho que é maravilhoso. Aí já voou, né, Alice? Voou, essa aí tá tá pronto, né? Maravilhoso. É. E Alice, assim, quando você fala da Rede Asta, né? Imagino que nessa tua trajetória, assim, como empreendedora, deve ter momentos incríveis como esse da Lúcia, mas aqueles momentos que a gente tem tanta incerteza, né? Aqueles momentos de baixa, né? E eu queria entender, assim, de você, assim, da onde que você pega, assim, a sua força para superar, para continuar acreditando que é isso que você tem que fazer, assim, da sua vida? Eu tenho uma relação com a Asta que é uma relação de mãe. Eu costumo dizer que a Asta foi minha filha durante muitos anos, até eu ter o meu primeiro filho, e agora eu ter a Luna, né? Então eu tenho 2 filhos, e a Asta foi um filho, eu me dediquei muito a ela, assim, eu fui muito dedicada. Tem muitas questões terapêuticas, né, do porquê que a gente se dedica tanto, tem um rastro familiar aí, que é um tratamento que a gente tem que fazer, mas quando você vê o mundo como ele é, porque esse mundo do 1% da população, né, que é esse mundo rico, próspero, bonito, sem lixo e muito colorido, ele é uma ilusão de ótica. E quando você consegue ter a chance de entrar no mundo como ele é e perceber como que as pessoas vivem de verdade, entender a realidade delas, e você consegue descobrir uma fórmula, um jeitinho, alguma coisa que você faz um impacto, você consegue transformar a vida dessas pessoas. Quando você chega nesse lugar, né, de achar essa fórmula, de realizar esse impacto, você simplesmente não consegue mais sair disso. É algo que envolve todo o seu ser. E você não dá conta mais de acreditar que o mundo precisa ser assim. Porque quando você descobre que existem soluções, que tem como ser diferente, a gente vai lutar, a gente vai à luta, a gente vai fazer com que, pelo menos a nossa parcela de tempo de vida, né? A vida é muito breve, quanto tempo eu vou viver? São, sei lá, 70 anos, 80, se eu tiver sorte. Durante esse breve tempo que a gente tem na Terra, eu não vou descansar enquanto alguma coisa não estiver diferente, sabe? E eu sei que isso não é uma responsabilidade minha, eu sei que isso é uma responsabilidade de todas, mas a minha parte, eu preciso fazer, que seja por mim, eu preciso fazer. E a minha força vem da gratidão. Eu costumo dizer que a minha religião é a gratidão. Eu acho que agradecer todos os dias pelo que eu tenho, pela minha saúde, pelos meus filhos, pelo que eu consegui fazer, você conseguir viver, ter o seu dinheiro, ter a sua renda, através do impacto, isso é um sonho.
Isso é um sonho, para mim isso é um sonho. E ver as pessoas reconhecendo seu trabalho, perceber como você, às vezes, é até, né, bem falada no setor, e como que as pessoas te procuram como referência, e perceber que eu tenho uma influência indireta, muito, né, com você um pouco, né, Marina? Acho que... Total! Às vezes, uma única conversa, às vezes, dando uma palestra, isso faz um clique na cabeça de alguém, e esse alguém fala, meu Deus, é isso que eu tenho que fazer. Então, assim, eu nem sei medir esse impacto indireto, né, que sem querer eu causei. E isso traz para mim uma responsabilidade muito grande. E eu descobri que essa responsabilidade estava sendo difícil para mim, assim, durante um tempo, sabe? Estava sendo muito difícil. Eu falei, eu não posso abraçar o mundo, eu não dou conta. Eu estava desequilibrada a minha relação trabalho, família, né, vida. E aí eu descobri que o que eu preciso é ser suficientemente boa. Se eu for suficientemente boa para mim, para minha família, para o meu marido, para minha casa, para o meu trabalho, para as pessoas que eu impacto, está sendo bom o suficiente, que eu acho que é isso que a gente quer. Isso é sustentabilidade, né? Isso é sustentável. A suficiência é sustentável. E é isso, e eu acho que quanto mais eu sou suficiente, mais impacto eu gero, e isso é muito doido. Quanto mais eu descubro que o ser suficiente é o bom. O Covid, né? Você perguntou sobre o Covid. A gente nem falou sobre o impacto de Covid, mas, meu Deus, foi uma loucura. Vamos lá nele, porque às vezes as pessoas têm uma imagem que negócio de impacto é uma coisa ainda muito periférica, assim, muito pequena, que ainda não está na nossa mainstream, na nossa indústria, né, nas grandes empresas, tal. Então eu quero muito que você conte o impacto da Rede Asa no Covid, porque já está aí, né? O negócio de impacto já existe, é que tem muita gente que ainda não conhece, mas que é isso que você fala, assim, dá para ser sustentável, dá para você criar a tua família, ter todas as suas necessidades, né, atendidas, e ter equipe, é uma coisa grande. Eu quero muito que você compartilhe o que aconteceu nessa época do Covid, qual foi o teu papel? O papel Sim. teu e da Rede Asta, né, nesse Sim. modelo. Sim. Foi uma loucura o que aconteceu, porque quando eu tirei 1 ano de licença maternidade, eu quis fazer isso, né? Porque eu sabia que ia ser minha última filha e eu precisava me dedicar. Foi difícil, mas eu consegui pegar 1 ano para ficar com a Luna. E aí, no finalzinho desse ano, começou a Covid e a Asta estava bem mal das pernas, assim, a gente estava indo muito mal financeiramente, passando por muita dificuldade. Eu estava super repensando, né? Será que não estava na hora de eu, sei lá, ir para um outro lugar, sabe? Eu comecei a pensar, eu quero gerenciar um fundo de mulheres milionário, sabe? Assim, eu falei, não quero mais essa escassez, eu quero um lugar de muito recurso, que eu possa causar muito impacto. Abundância! Abundância, pelo amor de Deus! A gente vive muito esse momento de escassez no negócio social, né? É super. Aí tem altos, você fica super feliz, vai pro samba. Aí tem baixos, aí você, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Então, é muito altos e baixos. E aí, Covid aconteceu. Eu estava em São Paulo, morando em São Paulo com minha família. E aí eu falei, gente, agora? As artesãs começaram a mandar mensagem, não tem mais feira, não sei onde vender, o que eu faço? Todo mundo meio que em pânico. E a Asta indo mal, eu falei, agora vai quebrar. Agora a gente não sustenta mais. Cara, já deu, assim, depois da 5ª quase falência, eu acho que aí você fale, né? Sei lá quantas vezes alguém pode ficar quase falindo. Aí, na primeira mensagem que eu recebi nesses grupos de WhatsApp que a gente tem, né? Muito grupo de empreendedoras, mulheres, não sei o quê. Pessoa falando, eu preciso de não sei quantas mil máscaras. Eu falei, caraca, máscara, gente, é isso, máscara. O que é máscara? Eu fui pesquisar na internet o que era, eu nunca nem tinha visto uma máscara direito na vida. Na hora eu falei, a Rede Arte está produzindo. Tava nada, nem sabia o que era máscara. E aí fui olhar o que a gente comecei a ligar para a galera, gente, vamos produzir o primeiro piloto de máscara e vende. Aí a gente produziu vários pedidos, né, para empresas, para hospitais. Aí de repente eu vi a Asta, o Hospital Asta me ligando, eu quero 100 mil máscaras semana que vem, porque a Anvisa liberou para que confecções pudessem fazer as máscaras cirúrgicas, que era algo que não era liberado, né? Então a gente produziu mais de 2 milhões de EPIs para hospitais, para organizações, para IUA, enfim,
para várias empresas. E depois a gente fechou esse projeto com a Vale para produzir 3 milhões de máscaras com 2.000 mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro. Resumo da ópera, a gente está apoiando 3.000 costureiras no Brasil, em 240 municípios diferentes. Já geramos 12 milhões de renda para todas essas mulheres em 6 meses de operação. E a gente está com 23 empresas apoiadoras. Enfim, e máscara sendo distribuída para os confins do Brasil, para onde a máscara não chega. Então, a costureira, ela produz e ela doa para a própria comunidade. E assim a gente está conseguindo fazer as máscaras chegarem nos lugares mais difíceis do país, sem ter custo zero com logística. Então, assim, a gente não tem logística envolvida, ela produz, entrega, e isso, assim, uma equipe totalmente online, não tem ninguém em campo, são 40 pessoas mobilizando esse projeto, e sempre nos Zooms e nas reuniões e com métodos e processos para fazer isso acontecer. Então é isso, acho que o empreendedor social, quando vê um problema, né? Ele cresce. E, Alice, assim, melhor exemplo, né? Assim, de que é disruptivo, de inovação, de colaboração. Você montou uma fábrica virtual e sem nenhum gasto de logística, isso aí é incrível. E doação, né? Muito recurso, num momento que está todo mundo muito mobilizado. A gente conseguiu fazer um projeto que era fácil de entender, fácil de vender, e muita gente aderiu, né? Foi uma loucura, porque assim, são vários investidores aderindo ao mesmo projeto, com a diferença que a gente fez um mapeamento de costureiras no Brasil inteiro que estavam produzindo máscaras. Então a empresa falava assim: eu quero produzir em Botucatu. Você tem gente? Tenho. A gente tinha gente produzindo máscaras no Brasil inteiro, então a gente conseguiu atender a todas as demandas de todas as corporações, assim. Então está sendo demais essa experiência, e isso está mudando nossa vida, porque agora a gente está num outro nível de escala, de impacto, né, de mudança sistêmica, então mudando tudo. Maravilhoso! E agora pensando assim um pouco na Alice lá do comecinho, quando você voltou lá para a Índia, se repensando, né, pensando um pouco na pessoa que está assistindo hoje agora o nosso programa, assim, que conselho que você daria assim para alguém que não ainda conhece o que é negócio de impacto, mas está sentindo aquele desconforto e sabendo assim, a minha vida ela não pode só se resumir, né, ao meu bem-estar ou o bem-estar da minha família, e começar a refletir qual é a contribuição, né, que poderia ser, que essa pessoa poderia fazer no mundo. Qual que é um passo que você dá? Que eu lembro da nossa conversa no avião, que eu falei assim, como é que eu posso descobrir o meu propósito? Então, vou fazer a pergunta um pouco mais curta para ficar mais objetiva, né? Então, peraí, vou voltar. Então, Alice, pensando agora em quem está nos assistindo hoje, qual é a dica que você daria para essa pessoa pensar sobre o propósito dela? Qual que é a melhor forma que ela pode servir o mundo? Eu assisti um filme tão lindo esse final de semana, da Disney, chamado Soul. Não sei se alguns de vocês já viram. E esse filme me ensinou uma coisa que eu nunca tinha me tocado. O nosso grande propósito é a vida. O nosso grande propósito é a vida. O propósito de todos nós é o mesmo, é a vida, é viver a nossa vida. Mas cada vida tem uma missão, né? Descobre a sua missão no meio do caminho. E muitas pessoas passam a vida sem descobrir qual é a sua missão, e muitas pessoas até chegam num momento da vida de muita infelicidade, porque não conseguiram descobrir essa missão. O que eu diria é assim, se tem um desconforto, já tem um grande início e uma grande vontade de fazer alguma coisa, mesmo que você não saiba o que é. Mas usa esse desconforto a seu favor, né? Não use esse desconforto para entrar em depressão, use esse desconforto para pesquisar, para estudar, para entender o que existe, o que te encanta, quais são as suas potências, como que você pode contribuir, aonde e com quem. Use esse desconforto para conversar com pessoas que te intrigam, para conversar com pessoas que você acha que tem coisa para te dizer. Use esse desconforto para se preparar para a jornada. Porque depois que você começa a estudar e olhar para esse universo, tem uma preparação financeira, tem uma preparação de logística da sua vida, tem uma preparação para que você possa se jogar. E aí o próximo passo é se joga. Se joga.
Se joga, porque eu acho que depois que você... demora um tempo até você ir descobrir, né? Até você descobrir qual é o seu método, até você descobrir qual é o jeitinho certo de fazer redondo, que mobiliza, que engaja, que monetiza, que gera valor. Demora um tempo. Às vezes demora bastante tempo. E às vezes você descobre no meio do caminho que não era isso, mas era uma outra coisa que fazendo você descobriu que pode ser melhor. Mas enquanto você não faz e bota a mão na massa, você nunca vai descobrir. Então, ficar apenas no desconforto não é produtivo. Precisa ir para o campo, precisa se jogar, precisa se entregar. E aí precisa ter uma preparação antes. E depois que você se joga, que você se entrega, que você percebe o fluxo, que você entra nesse fluxo, give back. Give back. Porque quando você opera na gratidão, você prospera. Quando você opera na gratidão, você prospera. E quando você faz o give back, né? Muitas pessoas te deram para você chegar até aqui. Nossa, o quanto eu recebi. Eu não sei dizer o quanto eu recebi na minha vida. Quantas pessoas me deram ouvido, horas de escuta, quantas pessoas me deram apoio, empurrão, dinheiro. Quantas pessoas financiaram e possibilitaram para eu estar aqui hoje. Então, se eu não faço esse movimento de give back, eu acabo saindo do circuito. O universo me joga para fora. É automático isso. Então, depois que você encontra, faz o give back. Muito obrigada. A gente já está chegando no nosso finalzinho. Como você falou, né, esse programa é o give back, é retribuir. Eu acho que o impacto que você teve na minha vida, naquele momento que a gente conversou há 7 anos atrás, foi que você me mostrou que era possível. Eu estava num momento na empresa, querendo transformar a empresa que eu estava em negócio de impacto. Né? Então estava como um pouco uma vítima, né? Olha, mas não é assim que funciona, mas por que tem que ser desse jeito e tal? E quando eu conversei com você, soube da sua história, o que me mostrou foi o seguinte: a gente nunca é vítima. Você sempre tem que ser protagonista, você sempre tem escolhas a serem feitas na sua vida. É claro que cada escolha que a gente faz, você tem os prós e contras, né? Sempre. Mas que você não pode ter esse lugar de vítima. Você me mostra, me inspira muito, porque você mostra para mim que sempre que é possível. Então, muito obrigada. E eu queria saber, assim, agora o teu, para quem que vai o seu give back? Nossa, tem uma lista, gente. Não pode ser só para uma pessoa. Tem uma lista. Aquele programa de Faustão, sabe? Você lê assim, então minha mãe, meu pai, meu pai, você lê. Não sei. Pessoas. Não são muitas pessoas, é uma rede, é um universo, mas sei lá. Que pergunta bonita. Para quem vai meu give back? Sei lá. Vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz, assim. Meu give back vai para mim mesma. Amei! Eu preciso me valorizar. A gente precisa se valorizar. A gente precisa se olhar no espelho e falar assim: uau! 41 anos, mãe de 2. O negócio social impacta milhares de pessoas. Uau! Não posso morrer ainda, porque acho que tem muita coisa para fazer. Mas, puxa, que bom que eu estou aqui, né? Viva, assim, e com vontade de fazer muito mais, assim. Obrigada obrigada meu corpo. Que sorte. Obrigada minha nave espacial.